Oi, meu nome é Luan Valério e eu vou dar uma mini aula sobre o boxe. O boxe trata-se de uma arte marcial agressiva que utiliza apenas os punhos, quer para defender ou atacar. O termo boxe deriva de uma expressão inglesa to box, que significa bater ou bater com os punhos. O boxe como desporto já é conhecido e praticado há várias décadas e sua origem remonta a Creta, 1500 a.C. Ele começa a ser praticado na Grécia e em Roma, e era um desporto muito violento e desumano, pois os lutadores enfrentavam-se até a morte. Esse tipo de luta foi adotado mais tarde, pela primeira vez numa Olimpíada em 668 a.C. Trata-se da 23ª edição dos Jogos Olímpicos da Antiguidade. Porém, com a queda do Império Romano, perde-se um pouco a cultura do boxe. Ele volta a se popularizar na Inglaterra a partir do século XVII. Os boxers passaram a combater-se por dinheiro. Isso foi o suficiente para surgirem novas técnicas, como a introdução de jogos de perna e jogo ofensivo, o que atraiu milhares de novos praticantes. O nobre inglês Marquês de Queensberry sentiu a necessidade de regulamentar esse desporto e, como tal, criou determinadas regras para deixar o boxe menos violento. Essas alterações contribuíram para o desenvolvimento do boxe como desporto e favoreceram a tática, a velocidade de execução, o aperfeiçoamento desportivo e a estética. Essa evolução e mudança de mentalidade garantiram uma emoção acrescida à prática da modalidade. No início do século XX, o boxe era já um desporto muito conhecido no continente europeu, e a sua inclusão nos Jogos Olímpicos de St. Louis em 1904 fez com que essa arte marcial ficasse conhecida em todo o mundo. O boxe chegou ao Brasil com os imigrantes alemães e italianos no final do século XIX e início do século XX. A partir dos anos 60, o boxe ganhou um novo fulgor, e isso deveu-se aos contributos do lutador Éder Joffre, que foi campeão mundial em 1961 e 1973. Anos mais tarde, Adilson Maguila Rodrigues também teve um papel preponderante, pois em 89 foi campeão sul-americano e foi o segundo no ranking do Conselho Mundial de Boxe, a CMB. No final dos anos 90 surgiu uma nova promessa do boxe brasileiro, Acelino de Freitas, mais conhecido como Popó. Ele foi campeão mundial em 1999 pela Organização Mundial de Boxe, a OMB, ao vencer o russo Anatoly Alexandrov. Isso inspirou milhares de praticantes brasileiros. A federação e a confederação que rege o boxe são a Confederação Brasileira de Boxe, a CB Boxe, e a Federação Internacional de Boxe, a AIBA. Pelas minhas pesquisas, o último campeonato tem registrado brasileiro, ele acontece no dia 5 e 12 de dezembro de 2020, foi o 18º Campeonato Brasileiro de Boxe Feminino e o 75º Campeonato Brasileiro de Boxe Masculino, onde tem a Bahia como estado vencedor com 24 pontos. Algumas regras do boxe são: independentemente se o boxe é olímpico ou profissional, as regras são praticamente iguais. No boxe olímpicos, os lutadores são obrigados a utilizar de equipamentos específicos para o esporte. São eles as luvas, protetor bucal, camiseta, proteção facial, calçados específicos e calção. Todo esse equipamento faz parte das regras iniciais do boxe olímpico, caso contrário não poderá lutar. Uma das regras no boxe olímpico é a utilização de protetor facial, enquanto que no boxe profissional é proibido. Outra regra do boxe olímpico é a existência de no máximo 4 rounds, enquanto que no boxe profissional os rounds podem ir até o 12º. As demais regras são o que você já sabe do boxe profissional, tendo apenas essas citadas como as diferentes. Em 1º de junho de 2016, a AIBA aprovou a participação de lutadores profissionais nos Jogos Olímpicos. No geral, todas as regras citadas no tópico de regras do boxe profissional valem para o boxe olímpico, que essas são: que é proibido soco na nuca, agarrar o adversário, golpes abaixo da cintura, socos de mão aberto. Caso o lutador repita alguma dessas infrações por 3 vezes, será automaticamente desclassificado. Também tem desferir qualquer golpe que não seja com as mãos, socar um oponente caído. Algumas características do combate do boxe, elas acontecem num ringue, um tablado amortecido cercado por cordas que delimitam a área de combate. Os rounds são 3 rounds de 3 minutos no masculino e 4 rounds de 2 minutos no feminino, tendo cada 1 minuto de descanso entre eles.
As categorias são as subdivisões de peso nas quais os lutadores são classificados, com o objetivo de balancear os combates. Assim, as lutas sempre ocorrem com os lutadores na mesma faixa de peso. O boxe olímpico, tendo 10 categorias no masculino e 3 no feminino desde 2012. A pontuação do boxe ocorre da seguinte forma: durante toda a luta, dos 5 juízes ao lado de fora do ringue, 3 são selecionados aleatoriamente e decidem a pontuação dos rounds através da combinação de 4 critérios. O vencedor para uma parcial de 10 pontos e o perdedor com 9, 8, 7 e 6 pontos. Alguns critérios são, os 4 no caso, agressividade efetiva. Os lutadores precisam ser agressivos de forma efetiva. O vencedor do round será o lutador que de fato acertar mais golpes e não apenas diferir e evitar os golpes do oponente. A dominância no ringue, onde o vencedor do round será o lutador que controla a ação e impõe sua vontade e estilo. A defesa. O juiz leva em consideração a efetividade com que os lutadores se esquivam, aparam e defendem os golpes. Golpes fortes e limpos. Golpes fortes e acertados de forma limpa valem mais do que golpes fracos ou conectados parcialmente. Esse critério deve ser analisado em conjunto com a quantidade de golpes acertados. Algumas formas que se tem a leitura da pontuação ficam: 10 para 9, um round equilibrado, com leve vantagem para um dos lutadores. 10 para 8, round com vencedor claro. 10 para 7, domínio total de um dos lutadores e, no final, 10 para 6, vitória de para um dos lutadores. Alguns benefícios para a saúde são que a prática reforça os músculos, esculpe e reforça a massa muscular. Os grupos musculares do braço, perna, abdômen, entre outros, são constantemente trabalhados e fortalecidos durante a repetição de movimentos rápidos e intensos. Ela melhora a saúde cardiovascular, também o exercício aeróbico e a prática mantém a frequência de batimentos cardíacos altos, o que eleva a taxa de bombeamento do sangue para todo o organismo e auxilia em uma respiração mais profunda durante a atividade. Melhora o reflexo, concentração e coordenação motora, devido às sequências de golpes, socos e esquivas realizados durante o treino. Acaba se exigindo maior concentração do aluno, o que consequentemente faz com que o foco e o reflexo sejam trabalhados e bem desenvolvidos. Então, foi isso a mini aula. Tem a história do boxe, como ele se inicia, quem coordena ele, regras, benefícios e as características do combate. Bom, espero que esteja ficado claro e que tenham gostado.